Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o ensinar ao discípulo a convivência em uma religião formal. Interessante, se a pessoa pode escolher, não vai escolher uma religião boa, porque ele vai escolher uma religião mais fria, morna, ou que induz a certos erros. O problema é que nós estamos na Terra, nós somos humanos, sujeitos a falhas. O mundo, por causa de nossas falhas e pecados, foi entregue ao maligno, e o mundo é esse mundo que aí está de ilusão. E a igreja é imperfeita aqui na Terra. Deus está querendo apertar a igreja para purificá-la, mas a igreja é falha, e as expressões várias da igreja aqui na Terra, as várias denominações, o que Deus não aprova a divisão do povo dele, mas é o fato, a realidade, isso traz a marca da imperfeição, do pecado. São denominações instituídas com muita formalidade, visando o que é material, o que é formal, e dão pouco espaço para a criatividade, para a inspiração, para a sinceridade do fiel. A igreja é assim: se você quiser, vem, não. Se você vier ou não vier, o culto, a reunião, pode até chamar de culto, é a mesma, e ela pode até ser gravada, é ensaiada, e vai ser isso mesmo, independente de você. E aí, você fica numa igreja dessas? Numa outra igreja, há muita liberdade que beira a libertinagem, é carnalidade, apresentação, disputa pelo microfone, e gente contando bravata lá da frente, cada um querendo se mostrar, se vestir, cantar, falar, impressionar os outros, uma libertinagem. Há outras que descambam para o comércio religioso, tudo ali é para tirar dinheiro do ouvinte. E aí? Você vai ficar em qual delas? Não existe nenhuma perfeita. E se houver, alguém já falou, quando você chegar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Você tem que conviver com isto. Mas o erro visível, público, manifesto, induz as pessoas a um desânimo. Você fica desanimado com a situação da igreja do jeito que está. E é uma das causas do desigrejamento das pessoas. Pessoas e mais pessoas no mundo todo, principalmente no mundo ocidental em que nós estamos, estão desanimando de ir à igreja. Indo ou não, dá no mesmo. E alguns são induzidos também por Satanás a pensar que assistir um culto presencialmente ou assistir de casa, online, é a mesma coisa. Você só assiste. Você não está participando, não está interagindo. Então, assistir numa igreja massificada ou assistir em casa, dizem, é a mesma coisa. Isto também ajuda a fazer com que as pessoas não vão à igreja, não precisem de estar presencialmente lá. As igrejas massificadas ignoram o ouvinte. Você lá é apenas um número. Você não é ninguém. Se você for, não for, se a sua vida estiver bem ou mal com o Senhor, não faz diferença nenhuma para eles. Pois é, e aí? O fato é que a situação geral é de apostasia no mundo cristão, afastamento da verdade, do caminho do Senhor e esfriamento na fé. E as pessoas ficam desanimadas.
Aí você vai levar uma pessoa nova na fé para um ambiente desses. Os crentes velhos vão desanimar os crentes novos, que até gostariam de serem encaminhados firmemente e serem discipulados, mas quando encontram a realidade dos crentes velhos, eles desanimam também. E aí, fazer o quê? Bem, eu quero focalizar esse aspecto. O pastor Juan Carlos Ortiz, da Argentina, quando veio ao Brasil, isso tem 50 anos atrás, foi algo muito interessante que ele falou sobre isso. Ele disse, eu vou contar para vocês o que eu fiz na minha igreja. E contou a experiência dele. Ele concluiu o seguinte, não se muda uma igreja. Ninguém muda uma igreja não se converte. Você pode investir em pessoas. E é o que Deus tem para nós no mundo. A gente não muda o mundo, não vai conseguir mudar o mundo. Nós temos que salvar pessoas do mundo. E na igreja não se muda. Uma igreja que se acostumou daquele jeito, naquele passo, as pessoas se acostumaram, não muda. Uma igreja não muda. Você pode sair de lá, ou então, como ele fez, tentar criar dentro da igreja um grupo de fiéis, discípulos, e você vai se dedicar prioritariamente a esses que têm sede, que querem crescer espiritualmente. E nós temos que ensinar que pode estar quase tudo perdido. Como no reino de Israel, na época do profeta Elias, ele não via ninguém que prestasse. O Senhor disse, meu servo, ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. O problema é que eles também não dobravam os joelhos a Deus, mas pelo menos não tinham se rendido a Baal. Em outras palavras, hoje, em nossos dias, com a apostasia vigente, que vai continuar nas igrejas, desânimo, frieza, mornidão, briga, fofoca e, enfim, tudo mais que vai piorar nas igrejas, nem tudo está perdido. No meio disso tudo, Deus tem os seus escolhidos e cabe a você valorizar esses escolhidos e dar água para quem tem sede. Você ensinar a palavra de Deus para quem quer. Você valorizar a pessoa que quer crescer espiritualmente e dar a ela alimento para crescer espiritualmente. É o que cada um de nós tem que fazer. Ah, mas são 200 pessoas na igreja, crentes velhos já, a maioria. Mas sempre há aqueles novos, ou mesmo dentro dos crentes velhos, alguns que querem mudar, que têm sede pela verdade, que não querem se conformar com o estado daquele jeito. E eles querem melhorar, crescer, serem discípulos. Então você vai dar água para quem tem sede. Não adianta você querer empurrar água no velho. O idoso, o velho, não gosta de água. A gente tem que tentar empurrar água para o velho e não é fácil. Você empurrar água para quem não quer beber é muito difícil. Você falar da palavra que você leu e achou interessante aquela passagem que aconteceu com Jacó e você quer comentar, a pessoa só ouve, impassível, só presta atenção, dali a pouco, pois é, rapaz, mas olha lá em Brasília o que aconteceu e a copinha de futebol em São Paulo, olha. A pessoa não ligou para nada que você falou, você se empolgou, se maravilhou com a leitura da palavra e quer comentar com essa pessoa simplesmente dá um desdém e vai mudar de assunto. A palavra de Deus não faz sentido para ele mais, ele não tem prazer em ler, não lê, a maioria dos crentes não lê a Bíblia, eles se limitam a assistir cultos e ouvir o pouco de leitura da Bíblia que é feita nos cultos. E aí, o que fazer? Bem, a gente não muda uma pessoa que não quer mudar. Deus respeita a individualidade, a espontaneidade das pessoas, não se muda alguém que não quer mudar. Fazer o que então? Respeite essas pessoas, não xingue, não brigue,
Não desfaça dessas pessoas, mas também não perca tempo com elas. Dedique-se a quem tem sede. E então eu quero enfatizar isso. Se você é novo na fé, aprenda. O que mais você vai ver nas igrejas é erro. Você não se deixe influenciar por isso e nem queira ser como eles, porque não tem desculpa. Ah, mas todo mundo na igreja era assim. Você vai para o inferno alegando que todo mundo na igreja fazia o que você fez. Todo mundo na igreja é assim. Isso não vai justificar ninguém. E é uma desculpa que Deus não aceita. Portanto, se você é um crente novo, aprenda que o caminho de Deus é puro, o caminho de Deus é um caminho santo, verdadeiro, de sinceridade, e não adianta se justificar nos outros. Os outros não vão justificar você. Se você conhece a verdade, trate de praticar. Mas eu não tenho ninguém com quem falar e as pessoas não estão interessadas. Pois é, procure, porque sempre há alguém que Deus vai colocar no seu caminho para ensinar a verdade. E se você é uma pessoa interessada, mais antiga, experiente, que quer ensinar os outros, aprenda a ensinar os outros, mostrando que o caminho de Deus é um caminho puro e verdadeiro, independente do que os outros estejam fazendo. Você vai ver algumas práticas na igreja que são terríveis. Você até fecha os olhos para não querer ver aquilo, ou fecha os ouvidos para não ouvir aquilo. Você sente comichão nos ouvidos, você se sente bastante incomodada em ouvir aquela carnalidade que está sendo falada lá do púlpito. Mas fazer o quê? Ore por aquela pessoa ou aquelas pessoas. Não queira criticar, julgar e falar mal daquelas pessoas, porque não vai adiantar. E procure seguir o seu caminho. Se você isso acontece com muitos crentes sinceros, e eu estou falando para muitos aqui. Você vai a uma igreja buscando alimento espiritual, assiste o culto todo, sai de lá vazio como entrou, decepcionado. Não fale mal, não julgue, ore aquelas pessoas, mas procure o alimento que você não recebeu lá. Vá para a palavra de Deus, para os pés do Senhor em oração, procure um irmão espiritual, não se conforme. Se você foi lá na igreja buscando receber um alimento e não recebeu, você vai ter que buscar em outro lugar. Nós temos que ensinar isto, nós temos que aprender isto. Se você é um crente novo discípulo, aprenda isso. Não se deixe influenciar pela aparência da igreja. Quando contarem bravatas lá de cima, maravilhas e coisas tremendas acontecendo, olha, tem muito de publicidade nisso. Muito de exagero. Uma vez um irmão veio me contar o seguinte: pastor, eu pequei. Me perdoa, quando eu contei um caso, eu exagerei. Eu exagerei aquele caso que eu contei. Isso é o que mais acontece no púlpito das igrejas. A pessoa quer contar o testemunho, ele exagera para mostrar que é maravilhoso. Cuidado, não se deixe levar por essas coisas. Todos nós estamos com os pés no chão, neste mundo. É difícil. Se você assiste alguém contando maravilha, que foi num lugar que evangelizou, pessoas foram libertas, que aconteceu. Não se deixe influenciar muito por isso, não. Glorifique a Deus, é claro, se isso for verdade, mas em grande parte dos casos tem um monte de exagero ali, a coisa não é assim, não. E outra coisa, ainda que tenha acontecido algum milagre, maravilha e conversão, o importante para Deus não é só isto, é a continuidade. Quem vai discipular essas pessoas? Uma vez um pastor veio contar que batizaram, aí já acabando a pandemia, sei lá, 30 e tantas pessoas, foi um batismo bonito. Falei, puxa vida, quem é que vai cuidar dessas pessoas? Ele disse, não é assim, é o campo inteiro, mais de 30 igrejas. Então, na média, foi uma igreja, um batismo,
digamos, uma vez por ano, esperou a pandemia passar para fazer um batismo, na média de uma pessoa por cada igreja. E eu disse, quem vai cuidar dessas pessoas? Discipular essas pessoas. Quando alguém contar muita vantagem, faça os descontos necessários. Não julgue, não fale mal, se a pessoa contou maravilha, glorifique a Deus por isso, porque se aconteceu é porque Deus fez, mas não se deixe levar por isso. Agora, quando acontecer o contrário, você ouvir carnalidades e palavras ruins lá de cima, também não se deixe influenciar por isso. Siga o seu caminho, procure se alimentar da palavra, se fortalecer no Espírito, evangelizar pessoas à sua volta, fale de Jesus para todos que estão à sua volta e discipule alguém que acreditar em você. Alguém que vier a você é porque Deus está mandando para você cuidar dessa pessoa. Isso é discipulado. Ensine essa pessoa, cuide dela, dedique prioridade a essa pessoa. Mas ensine essa pessoa a não depender da igreja, de reuniões da igreja. Ela tem que depender de Deus e, no caso de você, se você se dispuser a estar com essa pessoa e discipulá-la. Vamos aprender. E não sejamos influenciados pelo ambiente à nossa volta, nem pelo mundo, que vai de mal a pior, e pela igreja, que também vai piorar na sua apostasia. Mas creia em Deus, que continua o mesmo, é maravilhoso, tem os seus escolhidos, que Ele está purificando, preparando para o arrebatamento. O Espírito Santo continua derramado, se encha, dons espirituais, maravilhas, tudo isso continua. Deus continua maravilhoso como sempre. Não se deixe influenciar, portanto, pelas aparências da igreja, pelo que acontece na igreja formal, institucional. Você siga o seu caminho, porque você é a igreja onde o Espírito Santo de Deus habita. E ame o Senhor, e se apaixone pelo Senhor, se dedique à obra de Deus, junto com aqueles que também querem fazer o mesmo que você. Entenda isto.